Bom, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a bater um papo com vocês, então. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão bem, né? Então tá, jóia. Deixa eu só ver como é que eu vou aumentar isso. Pronto. Tá todo mundo vendo aí? Consegue ver a tela bem? Sim. Fechou. Bom, pessoal, boa tarde. Sem delongas, que a gente já se conhece, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ventilação mecânica. Vocês fiquem super à vontade, igual na outra aula de fazer perguntas, interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Que a gente vai estar aqui tentando revisitar alguns conceitos iniciais e falar um pouquinho para vocês de ventilação mecânica básica, tá bom? E aí, para isso, a gente tem que lembrar algumas coisas, principalmente da fisiologia. Eu sei que é um saco falar de fisiologia, mas é importante. Eu vou trazer alguns conceitos rápidos para vocês, justamente para a gente entender um pouquinho da fisiologia e da lógica da ventilação mecânica, tá? E quando a gente fala em ventilação mecânica, a coisa que sempre vem associado são os conceitos de insuficiência respiratória. E a gente tem que lembrar que insuficiência respiratória é nada mais, nada menos do que a incapacidade do sistema pulmonar em si e das vias aéreas em realizar as duas principais funções desse sistema, que são quais? A primeira é a ventilação, que tem a fase inspiratória e a fase expiratória, que é um processo mecânico de levar o ar até o alvéolo, ou seja, até a unidade funcional desse sistema pulmonar, e a outra é a troca gasosa, ou é a hematose, né, que é a troca do oxigênio pelo CO2. Dependendo da patologia e dependendo do tipo de insuficiência respiratória, um desses dois mecanismos vão estar mais afetado do que o outro. Então, a gente tem que entender isso daí. O problema da insuficiência respiratória é nesse processo mecânico de levar o ar até o alvéolo e tirar o ar do alvéolo, né, de inspiração e expiração, ou seja, de ventilação, ou o processo é na troca gasosa, ou seja, na hematose. É algo que está impedindo a troca do CO2 pelo O2. É algo que está impedindo a ligação do oxigênio na hemoglobina ou dificultando a soltura, vamos dizer assim, a liberação do CO2. É isso que a gente tem que entender por insuficiência respiratória, porque qualquer uma das duas podem ser tratadas, ou até mesmo alguns quadros que podem ter associação das duas, podem ser tratados através da ventilação mecânica, tá? Além disso, lembrar que para classificar a insuficiência respiratória, a gente tem um padrão de hipoxemia, ou seja, já tem uma definição que essa troca está ruim, então a gente tem um número cabalístico ali, quando a gente pega a gasometria e entende que quando a gente tem uma PO2, uma pressão arterial de oxigênio abaixo de 50 milímetros de mercúrio, ou um aumento da pressão arterial de CO2 acima de 50, a gente pode ter aí critérios para pensar em insuficiência respiratória. Então, essa é a primeira coisa. Mas como é que na prática a gente vai ver ou vai pensar que um paciente está entrando em insuficiência respiratória? Quais são os sintomas? Quais são os sinais que a gente vai ver nesse paciente? Então, a gente tem aqui listado alguns: sistema nervoso central. Então, você pode ter confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, agitação, cefaleia. Então, é muito genérico. Na respiração, né? Como é que a gente vai ver? A gente vai ver alteração na amplitude, no ritmo, na frequência, no padrão e cursando até, em alguns casos, com apneia. Na inspeção, eu costumo dizer, né, que qualquer paciente grave, a sudorese, eu acho que eu falei isso para vocês no neurocrítico também, a sudorese é sempre um sinal de alarme, né? Mas quando a gente pensa em insuficiência respiratória, lembrar principalmente da cianose, e a cianose central principalmente, então a gente pegar lábio, porque a cianose periférica, ela pode estar associada muitas vezes com temperatura, e o ambiente frio, por exemplo, da UTI ou de uma sala de emergência, pode ser uma cianose falsa. Então, é importante a gente entender isso. E o uso de musculatura acessória, que quando a gente lembra de alguns conceitos da semiologia lá, de dispneia objetiva ou subjetiva, não sei se vocês lembram desses conceitos da semiologia, que no livro do Selmo Celeno Porto ele descreve muito bem isso, que é o que? A dispneia objetiva é aquela que você olha para o paciente e vê sinais claros de sofrimento. Então, ele vai ter batimento de aleta nasal, vai ter a cianose central, vai ter o uso de musculatura acessória, então a contração
da fúrcula, do esternocleidomastoide, a, a presença de tiragem intercostal. Então, todos esses sinais são sinais de dispneia objetiva. Você consegue ver que o paciente realmente está sofrendo. A dispneia subjetiva é aquela que o paciente relata, que muitas vezes a gente sim deve dar importância, mas muitas vezes, por um diagnóstico de exclusão, pode estar associada com transtornos, por exemplo, de ansiedade ou algum outro transtorno psiquiátrico, mas isso é uma exceção, tá? Além disso, quando a gente amplia o nosso exame físico e passa para a ausculta, né, a gente vai ver sinais claros de ronco, de sibilo, de estertores, alterações na ausculta pulmonar. E na hemodinâmica, a gente vai ver um paciente taquicárdico ou, muitas vezes, bradicárdico, cursando com algum tipo de arritmia, podendo estar tanto hipertenso quanto hipotenso e podendo ainda cursar com uma parada cardiorrespiratória. Então, percebam que tudo que a gente vê em doente grave, a gente pode ver no paciente que tem insuficiência respiratória. Então, é um sinal de alarme. E, só para vocês entenderem que isso é muito crítico, quando a gente pensa em paciente que está vivo ou paciente que está grave no politrauma, lembra lá dos mneumônicos, né? A gente tem do ATLS muito bem, que é o ABCDE. A principal coisa que a gente tem que olhar é o quê? Via aérea. E depois é o quê? Respiração. Por quê? Quando a gente pensa em paciente grave, o que pode levar a uma deteriorização clínica muito rápida é justamente o quê? Períodos de hipóxia, ou pacientes com insuficiência respiratória. Quando a gente pensa em choque, isso demora mais um pouco. Quando a gente pensa em alterações neurológicas, isso leva um pouco mais de tempo. Então, dentro de todas as possíveis deterioração clínica, a principal dela, que pode levar a uma gravidade maior, são os quadros de insuficiência respiratória. Por isso que a gente tem que tratar isso muito rápido. Por isso que a gente tem que identificar isso de uma forma mais rápida. Aqui uma classificação que ela é bem comum e clássica, que é a definição de insuficiência respiratória tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, essencialmente, é o quê? É déficit de oxigenação. É aquele paciente que tem um padrão de hipoxemia grande, e o tipo 2 é um déficit de ventilação. De forma bem básica e bem resumida, seria o quê? A tipo 1 é alteração na membrana alvéolo capilar, que dificulta a oxigenação e a troca gasosa. Então, problemas como pneumonia, uma SARA grave, um edema agudo de pulmão, que evita ou diminui essa troca, cursa com hipoxemia, e a gente classifica como um tipo de insuficiência respiratória tipo 1. A tipo 2 já é o contrário, é o quê? Um déficit na ventilação mecânica. Então, o clássico dela são pacientes com doenças da placa neuromuscular ou pacientes com polineuropatias graves que podem diminuir a contração tanto diafragmática como os músculos acessórios que fazem a ventilação e levar um quadro inicialmente de retenção de CO2, mas que também, no segundo momento, pode levar a um quadro de hipoxemia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É importante que a gente identifique isso para a gente entender como é que a gente vai utilizar a ventilação mecânica para corrigir isso. Se a gente parar para pensar dessa forma, é de fácil entendimento que o paciente que cursa com insuficiência respiratória tipo 1, a gente vai ter que dar, além da ventilação mecânica, além de entubar e tudo, a gente vai precisar dar oxigênio para esse paciente, porque ele está com problema na membrana alvéolo capilar, e o processo ali de troca depende de difusão, depende de diferença de concentração. Então, a gente vai manipular muito é, e configurar o ventilador com medidas que possam levar a uma melhor oxigenação. Quando a gente pensa em ventilação, em insuficiência respiratória do tipo 2, a gente vai querer só o quê? Substituir aquele processo mecânico. E o protótipo dele é justamente aquele paciente que a gente intuba porque está com o Glasgow abaixo de 8. Ele não está desaturando, ele não está com perda na saturação, mas ele perde a proteção da via aérea e em algum momento pode comprometer a ventilação, então a gente entuba ele e deixa parâmetros mínimos, que a gente chama, mas a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. É só para vocês terem um entendimento mais básico e simples desse processo. Então, insuficiência respiratória tipo 1 é problema na oxigenação, é tipo 2 na ventilação, tá? Aqui, algumas indicações de quando e como eu vou garantir uma via aérea definitiva. E por definição, né, categórica do que é uma via aérea definitiva, é aquela via aérea que tem um dispositivo com cuff infraglótico. Então, a intubação orotraqueal e a traqueostomia que tem
um cuff infraglótico e que você pode acoplar ele a um sistema de ventilação mecânica, beleza, é uma via aérea artificial definitiva. Então, aqui, ó, alguns problemas como apneia, hipoxemia, hipoventilação, ausência de reflexos protetores, instabilidade hemodinâmica e até mesmo hipersecreção brônquica podem ser problemas que eu preciso tratar com intubação, né, que é a interface para acoplar esse paciente à ventilação mecânica. Tranquilo? Não vou detalhar isso tudo, mas depois a Lu pode passar esse material para vocês, mas é importante a gente entender isso daqui. Aqui começa a sopa de letrinhas que eu falo, né? Quando a gente pensa em ventilação mecânica, a gente começa a lidar com várias siglas. Eu acho que esse é um dos maiores desafios para a gente entender ventilação mecânica, porque as pessoas falam em siglas e muitas vezes não traz esses conceitos da fisiologia que a gente vai tentar desmistificar aqui com vocês. Mas parâmetros como frequência respiratória, volume corrente, capacidade vital, volume expiratório, força inspiratória máxima e volume minuto são coisas importantes que a gente deve relembrar. Então, a primeira coisa é lembrar que o quê? Que o processo de ventilação, né, que está dentro do sistema respiratório, ele é composto por uma fase inspiratória, ó, né, e uma fase expiratória. Lembrar que a fase inspiratória precisa de contração diafragmática para justamente gerar o quê? Pressão negativa intratorácica para que o ar consiga entrar por diferença de pressão. Mas para você gerar pressão negativa dentro do tórax, você precisa de contração muscular. Consequentemente, cria-se um gradiente de diferença de pressão aqui no ar ambiente e dentro do tórax e, consequentemente, o ar entra. Quando a gente pensa na expiração, esse processo na grande maioria das vezes, ele é passivo. É o quê? O relaxamento do diafragma e o ar, consequentemente, volta para a atmosfera, volta para o meio ambiente. Então, isso é a parte fisiológica. E aí eu quero que vocês comecem a raciocinar como é que a ventilação mecânica consegue substituir esse processo. É a primeira coisa que eu quero que vocês comecem aí a raciocinar. Lembrar, pessoal, que frequência respiratória é o quê? O número de incursões respiratórias que a gente faz em 1 minuto, tá? Volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai em cada ciclo respiratório. Esse é o volume corrente. O volume minuto é o volume corrente vezes 1 minuto. Ou seja, então vai ser o quê? O volume corrente vezes a frequência respiratória, porque a frequência respiratória não é o número de incursões respiratórias por minuto? Então, o volume minuto vai ser o total de ar que eu manipulo, ou meu sistema respiratório manipula durante 1 minuto. Ele vai depender de quê? Da quantidade de volume corrente em cada incursão e do número de incursões que eu faço. Leia-se frequência respiratória. Tranquilo até aqui? Beleza? Isso são conceitos básicos que a gente vê lá na fisiologia e muitas vezes a gente apaga da nossa mente, né? Então é importante a gente relembrar isso. Isso são medidas todas o quê, pessoal? Mecânicas. Eu não estou falando ainda de quantidade de oxigênio, quantidade de CO2. Mas toda vez que um ar entra, entra com ele o quê? 21% de oxigênio. Porque quanto que tem de oxigênio aqui na atmosfera? 21%. Mas eu consigo mudar essa concentração, ou seja, essa fração inspirada de O2, FiO2 ou FiO2, depende aí da região do Brasil, consigo. Com um aparelhozinho, se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu consigo entregar até 100% de oxigênio. E aí pensa comigo, só para ver se vocês estão entendendo o raciocínio. Esse parâmetro da FiO2, eu vou mexer nele mais na insuficiência respiratória tipo 1 ou na tipo 2? Vamos lá. Um de cada vez, para não dar briga. Na tipo 1. Boa! Muito bem, Fernando. Isso aí, na tipo 1. Né? Porque na tipo 1 eu não falei que o problema é a oxigenação, que o problema é na membrana alvéolo capilar, que pode estar mais espessada, e eu preciso criar um gradiente de concentração de O2. Se eu entrego mais oxigênio, consequentemente eu vou criar um gradiente maior e favorecer a hematose. Perfeito. Mas teria alguma outra forma que eu poderia gerar mais oxigênio lá dentro do alvéolo? Botei 100% de FO2. Putz, mas mesmo assim não está fazendo uma boa troca. Qual seria uma outra forma de eu criar uma concentração maior desse oxigênio lá? Pode aumentar o volume corrente, aumentar a frequência respiratória, né? Hum,
Mais ou menos. Aumentar a PIP? A PIP vai gerar o quê lá dentro? O que que é PIP, né? Pressão Pressão. expiratória Não. é Não. pressão Pressão. positiva expiratória final, né? É na hora que o alvéolo vai começar a expiração, ele fica mais tensionado, ele fica mais aberto. Pensa comigo, toda vez que eu falo de volume e ar, pessoal, eu tenho 100% de FO2, ou seja, tem várias moléculas de oxigênio lá. Mas se eu entrego essa molécula sob uma pressão maior ou menor, eu crio um gradiente maior ou menor também de oxigênio. Então, eu posso dar 100% de FO2 sob uma pressão muito alta ou sob uma pressão menor. Isso favorece o quê? Um gradiente para favorecer a troca de oxigênio. Então, quando eu chego a 100% de FO2, ou seja, a quantidade de oxigênio eu não consigo aumentar mais que no ar, mais que 100%, mas eu posso pressurizar esse oxigênio. Então, dessa forma, ou aumentando a pressão expiratória, ou aumentando a PIP, eu consigo, consequentemente, aumentar ou favorecer essa troca gasosa. Mas a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. E por que que isso funciona mais, ou eu preciso fazer isso mais com oxigênio do que com CO2, pessoal? Por uma característica que a gente tem que lembrar aqui também. O oxigênio, diferente do CO2, ele é menos difusível, ele precisa de ter um gradiente, ou seja, de uma diferença de concentração entre os meios para conseguir fazer uma troca, um transporte. O CO2 ele já é mais, ele dissolve mais, ele tem um transporte mais fácil, ele é 20 vezes mais difusível do que o O2. Então, por isso que eu não preciso pressurizar paciente para fazer troca de O2. Eu preciso, às vezes, só aumentar a frequência respiratória, fazer com que ele faça esse processo de entrada e saída mais vezes. Conseguem compreender isso ou ficou um pouco confuso? Deu para entender? Tranquilo? Então, beleza. Então, ó, falamos de volume corrente, frequência respiratória. Volume expiratório forçado final é aquele volume que no final da expiração eu consigo liberar, e a força inspiratória máxima é justamente o que eu gero de pressão, que é medido por centímetros de água, ou seja, quanto de pressão negativa eu gero através da minha inspiração para esse ar entrar. Então, isso é uma variável também que a gente pode analisar ou deve analisar em alguns momentos quando eu penso em ventilação mecânica. Além disso, eu tenho que lembrar o que é PaCO2, que é a pressão arterial de O2 no sangue, e PaO2, que é a pressão de oxigênio no sangue. Lembrar que em ar ambiente é 21%, mas que no ventilador eu posso gerar, através de uma mistura de gases, até 0,1 ou 100%, tá? E esses dois quesitos aqui, que é uma relação importante, que a gente faz análise de, principalmente quando a gente fala de SARA, ou vai classificar o tipo da insuficiência respiratória tipo 1, que é a relação PaO2 sobre FO2, que ela é nada mais, nada menos do que qual é a quantidade de oxigênio que eu analiso aqui no meu sangue arterial em relação ao que eu entreguei. Pensa comigo, se eu entrego 100%, o FO2 vai ser alta, né? E a PO2 estiver baixa, opa, essa relação vai ser ruim. Se essa relação estiver baixa, sinal de hipoxemia, sinal de insuficiência respiratória tipo 1, sinal de SARA. E aí eu vou ter uma classificação, mas que a gente fala um pouquinho mais para frente, tá bom? Isso daqui é só um resumo básico para a gente começar a entender, tá? Quais são os objetivos verdadeiros da ventilação mecânica, né? O primeiro deles é o quê? Reverter essa hipoxemia, que a gente falou, né? Como é que eu vou reverter isso? Aumentando o volume pulmonar, diminuindo o consumo de oxigênio, aumentando a ventilação alveolar, fornecendo a FO2 acima de 21%, né? Eu posso tratar uma acidose respiratória, então a acidose respiratória, o componente dela principal é o quê? O aumento do CO2. Se a gente acabou de falar para vocês que no processo de ventilação, né, inspiração e expiração, eu consigo liberar CO2, em muitas literaturas até falam lavar CO2, eu vou conseguir manipular isso através do meu processo de ventilação, ou aumentando o volume corrente, ou aumentando o volume minuto, ou aumentando a frequência respiratória. Então, isso tudo a gente consegue manipular no ventilador mecânico, tá? Aliviar o desconforto respiratório, prevenir e tratar telectasias, afinal de contas, se eu mantenho a unidade funcional, o alvéolo aberto,
eu posso tentar diminuir ou até mesmo abrir áreas que estavam fechadas. Reverter a fadiga de músculos respiratórios e permitir a sedação e bloqueio neuromuscular. Porque se você parar para pensar, vocês já pararam para pensar, por que um doente com choque grave eu tenho que entubar ele e botar ele em ventilador mecânico, sendo que o pulmão dele está ótimo e ele satura bem? Ou um paciente politrauma, eu tenho que entubar ele. Porque para eu diminuir o consumo de oxigênio, muitas vezes eu tenho que sedar esse paciente. E se eu cedo muito ele, como é que ele vai respirar? Como é que ele vai ventilar, na verdade, né? Eu vou ter que entubar ele e substituir ele. Muitas vezes eu entubo um paciente em choque, por exemplo, e boto ele em parâmetros mínimos. Eu entubo porque ele teve que sedar, eu tive que diminuir o consumo dele. Então, esse tipo de raciocínio que a gente tem que começar a compreender quando a gente fala de ventilação mecânica. A primeira coisa, pessoal, e eu esqueci de falar, eu sempre falo no início da aula, é entender alguns conceitos. O primeiro dele, o que é hematose? Que eu já falei para vocês, é a troca gasosa. Entra oxigênio e sai CO2. O que é ventilação? É o processo de entrar ar e sair ar. O que é respiração, pessoal? Esse tem dois conceitos. Um, Celular mesmo, né? isso, boa, boa. Um é o conceito mais correto de todos, que é o processo que acontece dentro de uma organela chamada mitocôndria, e que chega lá O2, glicose, libera ATP, e um outro que é mais conhecido também, que é o processo de ventilação e hematose junto, que a gente chama de respiração. Então, se você parar para pensar, o ventilador mecânico, pelo nome, ele faz ventilação e não respiração. Esse é o primeiro conceito. A gente substitui o processo o quê? Mecânico, tá? O processo químico, ele vai depender de outras variáveis, tranquilo? Principalmente quando a gente fala de respiração celular, o ventilador mecânico não substitui isso. Por isso que o nome correto é ventilação mecânica e não respiração mecânica. Tranquilo? Beleza? E aí, pessoal, vou trazer um conceito rápido que é definir o quê? O que é ventilação mecânica não invasiva, ou seja, VMI, e o que é ventilação mecânica invasiva ou ventilação mecânica. Tranquilo? Estou muito rápido? Estou tentando ser um pouco mais rápido para a gente cumprir a meta em 1 hora, hein? Mas se eu acelerar muito, vocês falam, e aí a doutora Luciana me dá mais uns 15 minutos de... 25 minutos no momento. Muito bom! Vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente pensa em ventilação mecânica é entender essa figura aqui, ó. Dentro do que a gente discutiu, alguém consegue me explicar o que seriam essas duas figuras aqui? Os dois são ventiladores mecânicos, mas como é que um funciona e o outro funciona? Ah, o primeiro que está à esquerda é por pressão positiva, né? Então vai empurrar ar para dentro, forçando enfim, a expansão da caixa torácica. E o segundo, pelo menos parece um pulmão de ferro, né? Aquele usado para pacientes com pólio há muito tempo atrás, para criar uma pressão negativa e forçar a expansão da caixa torácica por diminuição da pressão, enfim, ao redor da caixa, né? São mecanismos diferentes, mas eu acho que o intuito é o mesmo, não sei, né? Beleza. Não, adorei, Otávio. Por isso que eu pedi para você estudar mesmo, que eu ia fazer pergunta. Perfeita a sua definição, muito boa. E através dela eu vou te perguntar uma coisa. Qual que você acha que é mais fisiológica? Olha, teoricamente, a pressão negativa, não? Pressão negativa. E por quê? É porque a inspiração acontece justamente porque quando você expande a caixa torácica, você tem uma diminuição da pressão que puxar para dentro. Você não tem alguém assoprando ar para dentro, né, da caixa torácica. Excelente, exatamente. A gente cria ou mimetiza ou imita a fisiologia humana normal, né? Que é o quê? Fazer, entre aspas, que a contração do diafragma gere uma pressão negativa e, consequentemente, esse ar entra de forma adequada. E aí, olha o que você falou. Esse mecanismo de ventilação mecânica foi criado lá nos meados do século passado, justamente quando teve o surto de poliomielite. Ou seja, foi para tratar insuficiência respiratória tipo 2. Muito bem. Eu substituí a fisiologia comum desse sistema.
Com o advento lá, um pouquinho depois, na década de 60, da ventilação mecânica invasiva, pensa comigo, eu consigo colocar ar, igual você falou, eu adoro esse, para mim é o termo que melhor define a ventilação mecânica, é empurrar ar dentro do sistema respiratório, correto? Isso é fisiológico? Não é fisiológico. Imagina um pulmão abrindo e fechando assim, você empurrando ele. Porque quando você puxa ele pela caixa torácica, você não distende, você não gera pressão. Quando você empurra, você gera pressão. E aí já vem o primeiro conceito. Toda vez que a gente entuba o paciente, coloca ele num sistema fechado, por isso que tem que ter um cuff para não vazar, e você empurra ar, se você não ventilar ele em baixos volumes e baixas pressões, você pode causar o quê nesse alvéolo, nesse parênquima pulmonar? Barotrauma, né? Sim, em pressões elevadas você pode, mas antes disso, você, como não é fisiológico, você fica empurrando, ó, você gera o quê? Inflamação. Então, por isso que vem o conceito de Ville, né, que é a lesão pela ventilação mecânica. Então, você querendo ou não querendo, é antifisiológico. Então, a primeira coisa aí vem um conceito. Se a gente ventila mal nossos doentes, ou ventila com pressões altas e volumes grandes, você distende mais e, consequentemente, você pega aquela unidade funcional que é o alvéolo e vai liberar mediadores inflamatórios que pode levar a uma SARA por iatrogenia de ventilação, por você ventilar mal esse paciente. Então, a primeira lição que a gente tem que ter aqui hoje é que ventilação mecânica invasiva com pressão positiva, ela deve ser indicada apenas para pacientes que realmente precisam. E ela só deve ser utilizada até o momento que o paciente precisa. Eu não posso postergar ou deixar mais tempo, não. Eu tenho que entubar o paciente já pensando quando que eu vou conseguir entubar o paciente. Por quê? É claro e de fácil entendimento aqui que não é fisiológico e com o tempo você vai levar o quê? A lesão alveolar, independente se você use pequenas pressões e baixo volume. Isso não é fisiológico. Então, cada vez mais a gente tem que entender isso, porque o pulmão vai inflamar. Então, é isso que a gente tem que ter noção. Muitas vezes a gente entuba o paciente por rebaixamento do nível de consciência, ventila mal esse doente, não monitora essas pressões e esses volumes e ganha o quê? Uma inflamação no pulmão, que está cheio de bactéria ali, né? Porque todo mundo tem bactéria no seu sistema respiratório, gastrointestinal, e num processo inflamatório isso vira o quê? Uma PAV, uma pneumonia associada à ventilação. Um cara que não tinha nada, mas você entubou, você quebrou a barreira de aquecimento, de batimento lá das células, né, especializadas que têm cílios, então aquela liberação de muco, de higiene brônquia também está diminuída. Junto com isso, um processo inflamatório causado por pressões e volumes artificialmente empurrados, como você falou, para o sistema respiratório, e aí você ganha o que a gente chama de PAVIC, né? A PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, ventilação mecânica invasiva, pessoal, não é fisiológico. Não é fisiológico. Ai, doutor, mesmo que eu bote em modo espontâneo, ai, mesmo que eu bote em modo PAV Plus, NAVA, nenhuma delas é fisiológica. Por quê? Porque é através de pressão positiva. A gente respira, ou melhor, a gente ventila através de pressão negativa. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender. Ah, Edenilton, quer dizer que você está demonizando a ventilação mecânica? De forma nenhuma. Eu só quero que fique muito claro para vocês que ela só deve ser utilizada realmente quando tem indicação e de forma correta. Por isso que, assim, vou fazer uma crítica, como vocês sabem que minha primeira formação é em fisioterapia e depois eu fiz medicina. E aí, eu acho que nós médicos negligenciamos muito a ventilação mecânica, porque a gente acaba delegando muito para a equipe da físio e muitas vezes achando que está tudo certo, mas ela pode ser catastrófica se for mal feita. E o pior é aquele colega que passa o plantão, não, só vim dar o plantão hoje, não olha nada, e às vezes o cara fica 12 horas lá, fazendo volume corrente de 12 ml por quilo de peso, fazendo drive pressure, ou seja, abrindo e fechando esse pulmão muito, né, com um delta P muito grande, e aí naquele seu plantão não gerou nada, mas daqui 48 horas esse pulmão está todo branco, sarado, porque você não teve
a compostura e a atitude médica de olhar a sua ventilação mecânica. Então, é de obrigação do médico saber ventilação mecânica? Sem sombra de dúvidas. Entender que ela faz mal e que ela pode gerar iatrogenias sérias? Sem sombra de dúvida. Você não precisa saber todos os modos, mas você precisa saber que é antifisiológico e você tem que monitorar ela. E, além disso, além de você gerar esse processo inflamatório, a ventilação mecânica invasiva, se você faz ela mal, imagina, a pressão normal nossa dentro do tórax é o quê? Como o Otávio falou, negativa. Se eu começo a deixar essa pressão muito positiva, ela pode gerar repercussões o quê, gente? Hemodinâmicas, né? Eu tenho um vaso que corresponde com a nossa pré-carga, que seria o retorno venoso, que é a cava. Se eu deixo essa pressão muito positiva dentro do tórax, eu posso diminuir o quê? Retorno venoso. E gerar um estado de hipovolemia transitória, porque eu estou com uma pressão muito alta e um estado volêmico não muito adequado. Então, percebam, é antifisiológico ventilação mecânica invasiva, mas, de novo, é ruim? Não, desde que seja feita de forma adequada e, principalmente, monitorizada. Tranquilo? Beleza? E a pressão negativa, gente, por que a gente não faz ventilação negativa, né? Que é muito mais fisiológico. O grande problema é que ela gera e gerou um transtorno muito grande. Primeiro que o paciente tem que ficar numa caixa hermeticamente fechada. Então, esse paciente perdia o estímulo da gravidade, então cursava com atrofia muscular severa, né, da musculatura esquelética, porque ele está dentro daquele caixote em pressão negativa. A questão de higiene era péssima, e além das úlceras de pressão. Então, por isso que foi abolido. Não era factível, não era fácil da gente fazer a manipulação de doente grave, imagina, dentro de um caixote que não podia abrir porque estava em pressão negativa. Então, realmente, por isso que ela foi abandonada. Mas para o sistema pulmonar, sem sombra de dúvida, ela é muito mais fisiológica. Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Quando a gente fala em ventilação não invasiva, pessoal, o que diferencia ventilação invasiva para ventilação não invasiva é justamente o quê? A interface que eu vou utilizar a ventilação. Quando eu tenho uma ventilação que precisa de uma interface, que é um dispositivo infraglótico com balonete, traqueostomia e tubo orotraqueal, essa ventilação é invasiva. Quando eu faço a ventilação mecânica através de interfaces, né, de máscaras faciais, nasal, ou até mesmo o capacete, o Hamlet, isso daí é não invasiva, tá? Ela é menos lesiva para gerar processo inflamatório no pulmão? Sim, desde que ela seja feita de forma adequada, tá? Pensa comigo aqui, qual que seria o primeiro pré-requisito para você indicar ventilação mecânica não invasiva? O que seria a primeira coisa que você precisa ter no paciente? Não invasiva. Um não rebaixamento? Perfeito. A primeira coisa é o paciente estar acordado e entendendo aquilo. Imagina você, Júlia, você chega numa UTI, nunca ficou na UTI, e chega um fisioterapeuta com uma máscara dessa que está aí no slide e fala, ó, vou empurrar aqui e já começa a apertar assim você. Vai dar certo? E você com falta de ar, vai melhorar a sua falta de ar, sua dispneia? Não, vai piorar. E essa é a grande sacada. A ventilação não invasiva, pessoal, a primeira coisa, necessita de quê? De um staff muito adequado, ou seja, de uma equipe treinada, com paciência, que instrua o paciente e que o paciente também tenha capacidade de entendimento disso para conseguir aceitar essa ventilação mecânica não invasiva. Não adianta nada você ter a melhor máscara e um ventilador super moderno se você não cumprir essas etapas. Primeiro, avaliar se ele está lúcido e orientado. Segundo, se ele protege via aérea e entender que tem que ter alguém ali do lado para explicar, acalmar e muitas vezes lançar a mão até de algum medicamento para deixar ele um pouco mais relaxado, às vezes um Precedex, às vezes uma morfina, às vezes alguma coisa que deixe ele um pouco mais relaxado. Se você não cumprir essas etapas, a ventilação não invasiva pode ser catastrófica. Por exemplo, vou dar alguns exemplos que a gente vê muito em UTI e que infelizmente acontece por culpa médica. A primeira delas é o quê? A insistência no uso da ventilação mecânica não invasiva quando você está diante de uma insuficiência respiratória grave. Não adianta, esse paciente vai fadigar. Um paciente que já tem cianose central, fúrcula,
uso de musculatura acessória, a PO2 dele está extremamente baixa, ele já está confuso. Cara, não tem jeito, esse paciente eu preciso sedar até para diminuir o consumo metabólico dele, preciso entubar ele e ventilar ele de forma adequada. Então, essa é uma coisa. A insistência na ventilação mecânica invasiva é altamente prejudicial. Existem estudos que mostram que você coloca a ventilação mecânica não invasiva, se o paciente não apresenta melhora nos parâmetros, ou seja, de saturação, de diminuição da frequência respiratória, ou até mesmo na sensação de dispneia, entre meia hora e 2 horas, acabou. Não insista mais. Parta para um escalonamento de terapêutico. Ok, vamos entubar esse doente. Então, de meia hora a 2 horas é um gap que você pode tentar ver se ele responde. Se ele não respondeu nesse interim, nesse intervalo, acabou. Não tem mais chance para ventilação mecânica não invasiva, tá? Os principais pacientes que tiveram sucesso, né, e que mostram realmente que respondem à ventilação mecânica não invasiva, que melhoram essa insuficiência respiratória, o primeiro deles, e o clássico, é o edema agudo de pulmão. E por quê? Alguém pode me explicar? Funciona bem ventilação não invasiva? Olha, eu sempre imaginei, Newton, que fosse porque meio que você forçar ar aumentaria a pressão intraalveolar e dificultaria a saída de líquido. Eu sempre achei que fosse alguma coisa nesse Voltar, sentido. na verdade, você ia trazer o líquido que está no alvéolo de volta para o vaso, né? Sim, é por consequência, né? Também. Isso, esse é um do mecanismo. Então, você trouxe o raciocínio da fisiopatologia, do edema agudo de pulmão hipertensivo, principalmente. O cardiogênico tem algumas considerações a ser feitas e alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas o edema agudo hipertensivo é justamente esse. Você tem que. Ele está com o quê? Com o tanque cheio. O tanque cheio extravasou para onde? Para dentro do alvéolo. As coisas que você faz é o quê? Primeiro, esvaziar o tanque, fazendo diurético, né? Empurrando esse líquido que extravasou para o alvéolo direto para o vaso para o diurético conseguir eliminar. Então, o raciocínio que você fez, é lógico que eu estou falando de forma bem simplória, tá, pessoal? É mais ou menos esse. Então, perfeito. Então, os estudos mostram, os trabalhos mostraram, comprovaram realmente que edema agudo hipertensivo, cara, vale a pena, explica para o paciente, às vezes faz um pouquinho de morfina, fica lá do lado dele, em vez de já amarrar a máscara, acopla a máscara, deixa ele sentir a máscara, aí tira um pouquinho, bota a máscara de novo, na hora que ele se sentir confortável, acopla, porque responde muito bem mesmo, tá? Esse é um primeiro paciente. Qual outro? DPLC? Isso, DPOC, quem falou? É. Júlio, isso, perfeito, Júlio. O DPOC, ele tem uma alteração na sua mecânica, que eu não vou falar hoje aqui, mas em algum outro momento, talvez quando a gente for falar de ventilação mecânica avançada, aí, doutora Luciana, deixando a dica, hein? A gente existe um conceito que é a diferença do ponto de igual pressão, que muda um pouco a mecânica respiratória. De forma bem simples, seria isso. O paciente tem uma autopip, uma pressão respiratória final no alvéolo diferente do paciente fisiologicamente normal, e quando você tem uma exacerbação desse DPOC, a via aérea dele na fase expiratória vai tender a fechar. Por isso que é doença pulmonar obstrutiva crônica. E quando ele está descompensado, ele vai fechar. Mesmo ele sendo enfisematoso ou bronquite crônico, ou um pouco dos dois, ele vai ter esse ponto de igual pressão deslocado. A ventilação mecânica não invasiva, quando bem acoplada, quando bem explicada, faz com que esse ponto se iguale e, consequentemente, não obstrua na fase respiratória. Ou seja, ele vai conseguir ter uma fase respiratória mais adequada e não reter aquele ar e diminuir aquela sensação de dispneia. Então, são os dois grandes grupos de pacientes que respondem muito bem à ventilação mecânica não invasiva. Então, quando você tiver esses dois pacientes que cheguem lá acordados, lúcidos e orientados, mesmo com uma frequência respiratória alta, cara, é conduta de excelência você tentar a ventilação mecânica não invasiva de primeiro, né? Então, desde que ele não esteja, de novo, rebaixado, né, e consiga entender. Então, essa é uma boa conduta e que, na grande maioria das vezes, você consegue reverter muito bem. Eu já te dou a palavra aí, Júlio.
Tem alguns trabalhos recentes, pessoal, mas não tem uma evidência muito robusta, são justamente em pacientes do nosso perfil, por exemplo, lá do Vila, pacientes oncológicos. Ainda não tem, até porque o paciente oncológico ele é muito heterogêneo, né? Por exemplo, um paciente com câncer de pulmão é diferente de um paciente que tem um sarcoma ou que tenha várias metástases, mas é um paciente que cada vez mais está se estudando a ventilação mecânica não invasiva e que na prática, lá no próprio Vila, e vocês devem ter visto isso, realmente tem um resultado interessante, até porque o paciente oncológico, ele tem uma perda funcional muito grande, uma imunossupressão muito grande, e se você escolher já de primeiro entubar um doente desse, é quase que certeza que em pouco tempo você vai ter uma lesão pulmonar e uma PAV que esse paciente vai acabar adquirindo. Então, a gente tenta, sim, a ventilação mecânica não invasiva, mas, de novo, ainda sem uma evidência robusta para a gente conseguir bater o martelo. Mas, na prática, essa evidência é visível. Fala aí, Júlio. Eu sempre fico com dúvida no paciente com asma, porque até, eu posso estar confundindo, né? Mas até onde eu sei, assim, é um caos entubar ele, ventilar ele entubado, por conta de pressões e tudo mais. Mas eu também não ouço muito falar, assim, falar de fazer VNI, e se fosse, eu não sei se iria mais na do BiPAP, pensando que é parecido com o DPLC ou se é mais o CPAP, e eu acho que eu me confundo um pouco com a asma. Vamos lá, a asma, tanto é que eu nem falei nela, né? A asma, o que a gente tem que entender, Júlia, é que é uma obstrução da fase expiratória e por hiperreatividade brônquica. Então, assim, não vai ser jogar pressão que vai resolver aquilo lá. E muitas vezes a gente se engana no manejo da asma, se preocupando muito mais, vamos pedir uma VNI, vamos entubar o doente, e esquece da fisiopatologia da doença. Qual é a fisiopatologia da doença? Ela está fazendo broncoconstrição. Então, o que salva o asmático é fazer o quê? Broncodilatação, e de forma adequada. Então, o que a gente mais percebe, ô Lu, e aí você fica super à vontade aí também, que o Luciano é muito mais experiente que eu, né? Uma médica muito mais vivida aí, né? E conhece muito mais. Ha, Mas, ha, mas ha. o paciente asmático, muitas vezes ele acaba indo para o tubo, pessoal, por falta de zelo e paciência, porque o que salva o paciente asmático, galera, é beta 2, é você sentar, explicar e garantir que esse beta 2 chegue lá. O que mais acontece é não usar o espaçador, não usar de forma adequada, se perde muito. Na época que fazia, que essa é só da época da Luciana, eu não passei por isso não, fazia o Beratec, gotinha, aí botava aqui, assim, a nebulização, aí jorrava tudo, ou seja, aí falava que o tratamento não estava funcionando, que era uma asma refratária e acabava entubando. E que, na verdade, não é. A asma dá trabalho tratar, gente, no pronto-socorro principalmente. Você tem que ficar do lado do doente, ajudar ele, explicar como é que funciona a bombinha, explicar a importância do espaçador e fazer o resgate. É isso que vai salvar ele. Não vai ser nem ventilação não invasiva e muito menos a intubação também, porque você não está agindo na fisiopatologia. A fisiopatologia para resolver asma, pessoal, só tem uma. É fazer com que a musculatura brônquica faça o quê? Relaxe, né? Fique mais aberta. Quer falar alguma coisa aí, Lu, disso? A doutora Luciana foi tomar um café nesse momento e aí não quis se Não, é que eu comprometer. tenho que mexer muitos dedos aqui para ligar de novo o microfone. Não, não quero falar nada, não sou especialista. Você viu muito mais isso do que eu em 2 vidas aí já. Show, galera. Então, assim, e outra, é muito complexo a gente fazer, ô Júlio, a nebulização. Agora nem, porque o Beratec a gente não tem, né? Mas imagina, bota a máscara, aí depois tira para fazer a bombinha, aí bota a máscara para fazer. Não dá certo. Posiciona bem esse paciente com asma, acalma ele, tem que tirar esse componente, essa descarga adrenérgica dele. De novo, às vezes uma dose baixa de morfina, às vezes um Precedex. A grande maioria das vezes o que resolve esse doente, gente, é você ficar do lado dele, na boa. Fica do lado dele, acalma ele, faz a bombinha junto com ele, vai fazendo os resgates, que naturalmente ele vai resolver. Não fica naquela noia, nossa, faz hidrocortisona, faz sulfato de magnésio, amarra ele na VNI, não sei o quê, e não faz o que tem que ser feito.
e muitas vezes esse paciente vai para o tubo e aí vira uma bola de neve, porque aí também ninguém consegue fazer de forma adequada o paciente, a broncodilatação com o paciente entubado, porque se perde muito no tubo, fica... Então, assim, é ter calma, explicar para ele e resgatar. Porque o asmático grave também, que depois que vai para o tubo, galera, aí é um desafio. Primeiro porque a gente não consegue farmacologicamente garantir que o medicamento vai chegar de forma adequada. E aí começa aquela maluquice, que todo mundo quer que cede muito doente, e aí quer que bloqueie, mas só que o pulmão do cara tá bom, o que tá ruim é a via aérea. E aí daqui a pouco vem PAV, aí daqui a pouco vem lesão por iatrogenia da ventilação, e aí às vezes você perde um doente que facilmente poderia ser salvo pela sua paciência e calma, fazendo o resgate adequado, e que para você é mais fácil entubar ele, sedar, e que daqui uma semana o paciente está com uma SARA ferrada, e com pneumonia, enfim. A gente tem que tomar bastante cuidado com a asma, tá? Muito bem, vamos lá. Ó, ventilação mecânica, então, ó, considerar precocemente, ou seja, não retardar a indicação dela, foi o que eu falei, mas também não postergar o seu uso. Eu já peguei plantão de colega que, porra, o cara falou assim, ah, não, ó, tá respondendo super bem VNI, tá saturando 99, mas aí você chega, entra no salão na UTI, o paciente está 12 horas na VNI, tá até necrosando a pele aqui, amarrado, o cara já assim, mas tá saturando bem. Não tá olhando pro doente, esquece o monitor, gente. 12 horas na ventilação mecânica não invasiva já não é normal. Qual foi o delta que eu falei? De 30 a 2 horas. É essa a meta. Se não melhorou o padrão respiratório, galera, desiste, tem que entubar o doente, tá? Então, isso a gente tem que pensar. Beleza? A ventilação mecânica não invasiva, então, ó, diminui pré-carga, diminui pós-carga. Então, isso é importante nos quadros hemodinâmicos para a gente entender isso daí. Diminui o trabalho respiratório, melhora a troca gasosa e aqui, como o Otávio falou, diminui a congestão. Por isso que ele é muito bem indicado no edema agudo hipertensivo pulmonar. E, consequentemente, tem um alívio rápido dos sintomas. De novo, quantos minutos que eu falei que começa a melhorar? 30 minutos. Passou de 30 minutos, cara, o final é no máximo 2 horas. Não postergue, senão você vai perder o time e vai entubar esse paciente num contexto muito pior e com risco de complicações durante o procedimento. A ventilação não invasiva, galera, aí começa a sopa de letrinhas, tá? VNI, ventilação não invasiva. Eu tenho duas modalidades, essencialmente, que é o quê? O CPAP, né? Que é a pressão contínua da via aérea. Então, eu tenho um gerador de fluxo que vai manter uma pressurização contínua. O que é contínuo? Independente da fase INS ou da fase ES, vai ter uma pressurização. Antigamente, a doutora Luciana vai lembrar isso também, antigamente a gente fazia CPAP, gente, pegando uma válvula que ligava lá na torneirinha do O2 e na torneirinha do ar comprimido, botava numa peça como se fosse um T e gerava o CPAP de fluxo. E soltava o talo, ligava 15, 20 litros de ar comprimido Nunca vi e a isso, mesma coisa. Adenilton. Você nunca viu isso? Para de Doido. show, doutora Luciana. Eu nunca vi isso, não. E ficava uma barulheira, cara. Porque o fluxo de ar comprimido de oxigênio gerava, consequentemente, uma pressão positiva, e aí a pessoa respirava naquele contexto ali pressurizado. Mas só que não tinha uma distinção de quê? De fase IN e de fase ES. Hoje, com os equipamentos mais modernos, você consegue fazer isso no ventilador mecânico. Bota lá em modo não invasivo e bota no CPAP, ou seja, ele vai ficar uma pressão, independente da fase IN ou da fase ES, ele vai respirar sob um sistema pressurizado contínuo. Ai, doutor, por que tem modo não invasivo e modo invasivo? Vocês já se perguntaram para isso no ventilador? Isso é uma coisa que vem de uns 15 anos, 20 anos para cá. A única diferença do modo invasivo para o não invasivo, gente, é que o não invasivo, ele compensa escape. Ele compensa o quê? Fuga de ar. É só isso. Antigamente não existia esse modo não invasivo. E aí você tinha que acoplar bem, porque senão o ventilador ficava apitando esse escape. Mas, essencialmente, quando você pega um ventilador mecânico e escolhe ventilação não invasiva ou invasiva, é justamente porque ele consegue compensar esse escape de ar, tá? E na VNI a gente tem o modo bileve ou BiPAP. Adenilton, Oi? e escape tanto quando você diz para esôfago, assim, né? A VNI.
Qualquer um, ou da interface, ou que vai, né, da aerofagia, que você acaba engolindo. Aí ele consegue compensar, tá? Bom, Mas antigamente não tinha isso. Antigamente, ou era esse gerador de fluxo, que a doutora Luciana lembra assim, se não lembrar, amanhã eu vou mostrar foto para ela, fazia um barulho desgraçado. Eu lembro do Bird Mark 7 da ambulância. Nossa, o Big Mac 7 é outro também. Só Nossa, isso, aquilo era duro. na ambulância. Caraca, vocês não viram, não, mas em outro momento eu falo, o Big Mark 7 era um dos ventiladores mais rudimentares que tinha, Verde. verde, e que ele fazia assim, ó, ventilava dessa forma. E, cara, por incrível que pareça, nessa pandemia lá em Vitória, eu vi Big Mark 7 de novo, vocês acreditam? Meu Deus do céu. Mas, Socorro. enfim, não vem o caso. BIPAP já é o quê? Você tem essa diferença de ter o quê? Bilevel, você ter dois momentos dessa pressão positiva, uma na fase INS, ou seja, que ajude, né, que é um pouco mais alto, e na fase ES. Então você tem essa diferença, por isso que é BIPAP, bilevel. O que gera muita confusão, pessoal, é de questão de nomenclatura de marca. Por exemplo, quando eu pego os ventiladores da Drager, que eu não, lá no Vila não tem, mas eu não sei se lá no MBoi vocês já viram o Savina, o... Deixa eu ver outro ventilador da Drager. Enfim, ele usa essa nomenclatura até para ventilação mecânica invasiva, e aí causa um pouquinho de confusão. Mas geralmente, de forma mais que abranja mais as grandes marcas de ventiladores mecânicos, BIPAP e CPAP geralmente estão associadas à ventilação mecânica não invasiva. Então, por exemplo, quando eu for fazer ventilação mecânica não invasiva com CPAP, eu sei que eu vou ter uma pressurização contínua, independente da fase INS e da fase ES. Quando eu falo em BIPAP, eu vou ter uma ventilação mecânica não invasiva com dois níveis de pressão, um na fase INS, outro na fase ES. Tranquilo? Pensa comigo, qual que seria mais fisiológico ou talvez um pouco mais agradável para o paciente, o CPAP ou o BIPAP? O BIPAP, isso aí, tá? Tranquilo? E o BIPAP, essencialmente, ele é formado pelo quê? Pelo EPAP, que é a pressão expiratória, na fase expiratória, e o IPAP, que é quanto que eu gero de pressão na fase inspiratória, tá? Então, de forma genérica, 90% das marcas de ventiladores mecânicos e de aparelhos de BIPAP, por isso que aquele aparelhinho portátil de ventilação mecânica, a gente chama de BIPAP, porque ele gera dois níveis de pressão. E aí você acopla em paciente crônico com traqueostomia, ou você coloca num paciente que está em edema agudo no pronto-socorro, você gera uma pressão INS e uma pressão ES. Tranquilo? Dúvidas? Não? Beleza. Vamos lá. Na ventilação mecânica não invasiva ainda, o principal é ficar do lado do doente, explicar e escolher as interfaces. Ó. Interface nasal, a máscara facial, naso-oral, né? E aqui algumas interfaces. Essa daqui siliconada, que você infla essa nasal. E essa daqui facial também, o Hamlet, que é o capacete, tá? Ah, esqueci de falar uma coisa, pessoal. O BIPAP ou o CPAP são ventilações mecânicas não invasivas que tem uma indicação muito precisa e cada vez mais está se estudando e cada vez mais as pessoas estão utilizando, que é qual a indicação? Síndrome da apneia do sono. Então, pacientes que têm síndrome da apneia do sono, nada mais, nada menos, que eles podem tratar só com CPAP, que é o quê? Pressurizar a pressão, né, da via aérea durante o sono e, consequentemente, ele não vai ter o colabamento, ele não vai roncar e, consequentemente, o paciente vai diminuir a hipertensão, vai perder peso, todos os benefícios lá da terapia do sono, que cada vez mais se estuda na pneumo, na neuro, enfim, um monte de especialidade está estudando isso daí. Mas é justamente isso daqui, tá? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Quais são as contraindicações, então, da VNI, pessoal, de forma genérica, né? Paciente que não tolera, tá? Risco de aspiração, ou seja, paciente com rebaixamento do nível de consciência. Imagina vocês acoplar uma máscara dessa num paciente que está lá rebaixado, e aí entra aquele tanto de ar no estômago, dilata o estômago e ele vomita dentro da máscara ainda. Catástrofe. E já peguei. Grandes volumes de secreção, então, por exemplo,
As meninas que viram hoje comigo um paciente que estava lá embaixo, né, que está com muita secreção, não é uma boa botar ventilação naquele paciente, que ele pode tossir, broncoaspirar ou vomitar, né? Vômitos, como eu falei, e alguns tipos de cirurgia, principalmente de face, e pacientes que, por exemplo, o cirurgião fala assim, nossa, a anastomose aqui da esofagé foi muito friável, foi difícil, então não bota ventilação mecânica não invasiva, porque senão pode distender. Então, por exemplo, quando você pega um paciente lá no Vila mesmo, tem esse protocolo. Todo paciente com esofagectomia chega como? Entubado e se permanece entubado durante 24 horas, justamente para não ter esse risco de deiscência ou perda da anastomose. A VNI a gente tem que tomar cuidado. Então, vale a pena a gente perguntar à equipe cirúrgica a que nível e a que condições foi feita essa anastomose, para depois não falar que foi nossa VNI que causou a perda dessa anastomose, tá? A desvantagem, né? Precisa de um staff dedicado, precisa de uma equipe que fica ali do lado, monitorando. Quer ver outra coisa que acontece muito, pessoal? É paciente que vai para a VNI e aí às vezes se esquece lá e o paciente daqui a pouco está lá, rebaixado, em Glasgow 8, dentro da VNI. E ninguém vê, porque está saturando bem, né? Então, é um doente que você precisa ficar do lado, dá trabalho mesmo, tá? Não protege via aérea, então não serve para paciente com rebaixamento de nível de consciência. Existem complicações da máscara. Então, a Lu deve ter visto isso também. Na pandemia, gente, catástrofes a gente viu, porque pessoas tinham medo de entubar, aquela confusão, e aí botava na máscara e esquecia lá 12 horas, 24 horas na máscara. Fazia úlcera de pressão no nariz. Imagina eu, narigão desse tamanho, ia cair o nariz, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com essas complicações. E o risco de distensão gástrica, tá? Agora vamos para o que interessa, ventilação mecânica invasiva. Qual é a condição sine qua non, né, de ventilação mecânica invasiva? É que ela seja feita através de um dispositivo de via aérea definitiva. Quais são os dois principais? Intubação orotraqueal e traqueostomia, tá? Lembrar que quando eu faço isso, pessoal, eu crio um sistema hermeticamente fechado entre um gerador de fluxo de ar, que é o ventilador mecânico, um circuito e um pulmão. Tranquilo? Está fechado o sistema. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu jogo ali dentro e o que tem que sair, porque tudo que entrou, teoricamente, tem que sair. Porque senão vai acontecer o quê? Os riscos de, como o Otávio falou, de barotrauma, de volutrauma, né, de distensão e fazer o que eu falei com vocês de Willing. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados. Além disso, quando eu boto uma prótese, né, um tubo ou uma cânula de traqueostomia, eu perco algumas funções do sistema respiratório, lembra? Aquecimento, retenção de partículas pelas fibras nasais, isso tudo se perde. Por isso que o paciente naturalmente fica mais secretivo. Por isso que eu preciso aquecer o ar que está lá, né? Por isso que precisa higienizar, fazer aspiração da via aérea. Então, todos esses cuidados a gente também tem que tomar cuidado quando a gente institui a ventilação mecânica invasiva, além dos riscos da vile, né, daquele processo iatrogênico de gerar inflamação no alvéolo. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. O que é ventilação mecânica, gente? Esse daqui é o slide mais importante da aula hoje, tá? Aqui do lado esquerdo de vocês, isso aqui é um fluxograma, um esboço do que é o ventilador, né? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, vocês conseguem ver minha setinha? Conseguem, né? Então, beleza. Aqui, ó, tem o quê? O ventilador, né? Aqui, ó, ventilador. O que é o ventilador, gente? Nada mais, nada menos do que um gerador de fluxo. Um gerador de fluxo de ar. O que é fluxo para vocês, gente? Volume por minuto, por um determinado tempo. Exatamente. Isso significa o quê? Qual o entendimento que vocês têm? Eu vou trazer um para facilitar o raciocínio de vocês quando a gente chegar lá na sopa de letrinhas. Fluxo é como se fosse uma unidade de velocidade, tá? O fluxo maior, mais rápido. O fluxo menor, mais lento. Ou seja, de quem? Do ar, do gerador de ar.
Então, o gerador de fluxo, que é o ventilador, ele pode gerar ar de forma rápida ou de forma mais lenta. Tranquilo? Show? Fechou. Então, eu tenho uma válvula de fluxo, que essencialmente é a unidade funcional do ventilador. É esse gerador de fluxo. É ele gerando fluxo. Que aí ele vai gerar o fluxo numa velocidade, durante um tempo, tranquilo? E com uma quantidade de oxigênio. Tá de fácil entendimento isso? Então, eu tenho um aparelho que foi criado pela engenharia, que, ó, essa válvula aqui, essa bolota aqui, ó, ela vem e fecha ou abre. E aí o ar sai numa velocidade que eu determino, tá? Durante o tempo que eu determino, que é o quê? O tempo é o quê? O tempo que essa válvula fica aberta. E com uma quantidade de oxigênio. Então, essencialmente, o ventilador faz isso. O resto é tudo consequência, que é o que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Então, o que é ventilador, pessoal? Vamos lá, um de cada vez. É um gerador de fluxo de ar, correto? Que pode gerar esse ar numa velocidade maior ou menor, que eu controlo, durante um tempo X, que eu controlo, e com uma quantidade X que eu controlo. Essa quantidade X de oxigênio é quem? FO2. Tranquilo? A velocidade é o quê? O fluxo. Qual é o fluxo? 50 litros por minuto? 60 litros por minuto? 70, 80 litros por minuto? E durante um tempo que eu determino, que é o quê? O tempo que essa válvula vai estar aberta ou fechada. Deu para entender isso? De forma bem robusta, de forma bem robusta não, de forma bem, esqueci a palavra agora, bem simples, né? É isso, um ventilador mecânico. Tranquilo? E aí ele precisa o quê? De passar por um circuito, certo? Que é esse daqui, ó, o circuito do ventilador, que tem um ramo inspiratório que vai estar acoplado na válvula inspiratória de fluxo, certo? E que vai entrar pela prótese, ou seja, pelo tubo, e vai chegar até o pulmão. Isso daqui que eu descrevi, ó, abriu a válvula de fluxo com um X fluxo durante tanto tempo e com uma quantidade de FO2 e esse ar passou por aqui, chegou até o pulmão, é de fácil entendimento que isso é o quê? Qual fase? Oi? Inspiração. Isso. Ah, tá. É a inspiração. Então, olha que legal. Quando que começa a inspiração aqui nesse processo aqui de ventilação mecânica? Vamos, gente. Quando que começa? Com a saída do ar do respirador. Vamos melhorar um pouquinho o Ventilador. termo. Quando A a válvula fase... abre. Isso, quando a válvula de fluxo abre. Tranquilo? Então, a fase inspiratória do ventilador mecânico começa quando eu abro a válvula de fluxo, que aí vai gerar um fluxo X com uma quantidade X de oxigênio, e essa fase inspiratória vai terminar quando? Quando fecha, Boa, e consequentemente, quem é que tem que abrir, gente? a diz. A dies. Então, olha que legal. Eu sei que a fase inspiratória, ela começa quando eu começo a gerar fluxo, a válvula de fluxo abre. Essa fase inspiratória, a característica dela vai depender da velocidade que o ar está sendo jogado ali dentro do sistema, com a quantidade de oxigênio que eu determinei e durante quanto tempo eu determinei. Isso é a fase inspiratória. A fase expiratória é quando essa válvula fecha e, consequentemente, a válvula de exalação vai abrir. Tranquilo? Beleza? Então, ó, eu tenho um gerador de fluxo com ramo do circuito inspiratório, com uma prótese do tubo, que leva o ar com essas três características. E depois, quando fecha aqui e abre aqui, a gente faz a expiração. Agora eu vou acrescentar alguns outros conceitos, tá bom? Existem dois conceitozinhos que são o quê? Para diferenciar o início da fase ins e o final da fase ins com o início da fase ex. Tranquilo? Que na ventilação mecânica a gente chama a abertura da válvula, que é o início da fase ins, de
disparo. Quando eu disparo, correto? E aí pensa comigo, como é que eu posso controlar a hora que eu quero disparar ou iniciar a fase inspiratória? Só tem duas formas, concorda? Quais são, Júlia, já que você concorda comigo? Então, eu tinha falado por tempo. Boa, eu vou lá e boto, eu quero que a cada tempo essa válvula abre. Ou seja, eu quero deter, e isso é facilmente entendível se eu botar lá no ventilador uma frequência respiratória X. Ele vai calcular durante 1 minuto, né? 1 minuto tem quantos segundos, gente? 60 segundos, né? Se eu boto uma frequência respiratória de 100, eu vou ter quantos disparos por minuto? Não, de 100 não, de 10. Ó, eu vou lá no botão do ventilador mecânico, frequência respiratória, e boto 10. Eu sei que frequência respiratória é número de incursões por minuto. E eu sei que em 1 minuto tem 60 segundos. Se eu boto 10 ali, eu sei que vai ter 10 incursões por minuto. Então, a cada quantos segundos eu vou ter um disparo do ventilador? 6. Boa! Mandou bem, Fernanda. É fácil, gente. É fácil. Só que a gente só precisa o quê? Entender como é que funciona. Porque se a gente só fala assim, bota aí a frequência respiratória tanto, a gente precisa entender como é que funciona o bichinho. E lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, e lembrar que frequência respiratória é uma incursão a cada minuto, e lembrar que disparo é a abertura da válvula inspiratória. Então, quando eu quero determinar um disparo por tempo, eu vou mexer na frequência respiratória. Tranquilo? Mas pensa comigo, quando efetivamente isso vai acontecer de forma fiel mesmo? Só e quando eu tiver em um modelo de simulação ou quando o paciente estiver completamente sedado e bloqueado. Concordam? Então, por exemplo, se é um paciente que entrou em parada respiratória, parada cardiorrespiratória, e eu deixo ele lá no ventilador, ele vai fazer essas 10 incursões? Vai, porque eu determinei. Então, é o que a gente chama de ventilação controlada. Controlada. Tranquilo? Mas calma, tá, gente? Parece simples, mas a gente vai complicando. Hoje em dia, a gente não tem mais essa modalidade de ventilação apenas controlada. Por quê? Pensa comigo. Eu vou abrir o ventilador só a cada 6 segundos. Tranquilo? Eu não estou bloqueado, mas estou com RAS -1. O que é RAS -1? Uma sedação leve, não é? Eu tenho drive respiratório, ó. Eu estou lá sedado, eu vou querer respirar? Vou, não vou? Vou ou não vou, gente? Sim, Vou. RAS -1, sim, ele tem drive. Isso. Será que o meu drive respiratório, será que o meu disparo, será que o meu início da fase inspiratória, será que a hora que eu quero puxar ar vai sempre bater com uma frequência de 10 que eu setei, que eu configurei lá no ventilador? Não. Então, antigamente, os ventiladores tinham essas modalidades, controlado e depois assisto controlado, que é o quê? Ou você garante, você ventilador, né, que você vai fazer 10 incursões, ou seja, você vai abrir a válvula de fluxo a cada 6 segundos, tá? Ou, se ele puxar, eu abro. Antigamente tinha esses modelos. Então, antigamente tinha muito o que a gente chamava de assincronia, ou seja, não batia muito a sincronia de disparo. Hoje em dia não existe mais a ventilação apenas controlada. Por quê? Os ventiladores foram entendendo e captando essa, esse, essa vontade de ar, essa inspiração inicial, essa fase inicial, essa necessidade de abrir a válvula inspiratória. E como é que os ventiladores fazem isso para ficar fisiológico? Eu tenho aqui, ó, no circuito, pessoal, que é hermeticamente fechado, sensores de fluxo
e de pressão. Por que eu tenho esses sensores? Primeiro de tudo, de fluxo é para eu entender se a válvula está abrindo e fechando na forma correta e com a velocidade que eu determinei. Eu preciso saber, ó, o fluxo está ins e o fluxo está ex. O fluxo está 50 litros por minuto, igual eu setei e caracterizei lá no ventilador, ou não está. Então, preciso de um sensor para saber efetivamente o que está acontecendo lá no circuito. Tranquilo? Beleza. E de pressão, comigo, pensa aí vocês comigo, ó. Eu estou dentro de um sistema fechado. Esse ramo aqui é feito de borracha, esse daqui é de silicone, os dois são de silicone, e esse pulmão tem pneumonia, esse não tem pneumonia. Imagina vocês, um gerador de fluxo gerando uma velocidade de ar a 50 litros por minuto, aberta essa válvula por 2 segundos, gera qual pressão nesse sistema? Vai depender de quem, gente? Da característica desse sistema. Quais são as duas características desse sistema? Da resistência dessa via aérea artificial e fisiológica, ou seja, de forma bem simplória, do diâmetro disso, e da complacência desse sistema. O que é complacência? É a capacidade de alteração de volume por uma interferência de pressão. Então, aqui o sistema condutor tem complacência? Tem, mas eu já calculo, são iguais. Mas e o pulmão? Vai ter essa complacência totalmente modificável a cada momento? Sim. Então, eu preciso também, além de... O que eu já faço na minha válvula INS? Eu sei quando ela abre e fecha, sei a que velocidade que ela gera ar e a quantidade de oxigênio. E dentro de um sistema, eu vou botar sensor aqui para conferir esse fluxo, se eu setei ele de forma adequada, se ele está ins ou se ele está ex, e além disso, quanto que esse fluxo que eu configurei aqui durante a abertura, durante essa válvula aberta, está gerando de resistência e de complacência nesse sistema. Tranquilo? Pensa comigo. Velocidades rápidas de fluxo pode gerar pressões mais altas ou menores no sistema? Um fluxo muito rápido. Maiores. Maiores. Mas Uhum. necessariamente eu entreguei a mesma quantidade de oxigênio? De ar, vamos dizer assim? Aí você tem que falar assim, depende. Quanto tempo ficou a válvula aberta? Então é esse tipo de raciocínio que a gente tem que começar a fazer. Tranquilo? Vamos lá, então. Todo mundo ainda comigo, galera? Ou tá ficando muito doido? Tá? Tá dando para entender? Então, a fase INS começa com o quê? Com a abertura da válvula de fluxo. Ela termina quando? Quando fecha a válvula de fluxo e abre a válvula de exalação. Tranquilo? A fase INS, então, gera fluxo positivo. A fase EX gera fluxo o quê? Negativo, porque eu vou abrir. Então, esse é o gráfico que a gente vai ver no ventilador, que eu vou mostrar mais para frente. Tranquilo? Então, de forma resumida, ó, o ventilador mecânico é um grande gerador de fluxo, que eu determino quantas vezes abre e se quem abre é por tempo ou a segunda parte que ninguém me explicou. Como é que o ventilador, ou melhor, como é que eu, paciente, posso controlar a abertura desse sistema, ou seja, iniciar o disparo? Quando eu gerar a pressão negativa pelo meu drive. E aí Isso, vai ter o sensor ali que vai perceber e ele vai abrir a válvula. isso aí. Ou pelo sensor de pressão, que eu vou gerar pressão negativa dentro desse sistema, e aí na hora que ele entender que você puxou, ele vai lá e abre, ou por fluxo também negativo, porque eu tenho os dois sensores, lembra? Então, se eu começar a puxar um fluxo, eu consigo entender. E aí você tem um disparo pelo paciente, que é mais fisiológico, é o que a gente chama de assisto controlado. Tranquilo? Beleza, galera? Dúvidas até aqui? Vamos seguir aqui, que a Luciana já está me batendo aqui. E aí, galera, independente do ventilador, você sempre vai ter isso, ó. Um método de você controlar o fluxo, um de pressão, um da pressão expiratória, na fase expiratória, tá?
O fluxo aqui que você quer determinar num volume, num assisto controlado, qual é o fluxo mínimo que ele vai entender que você puxou e a quantidade de oxigênio. Isso é o que você caracteriza. Agora, você vai escolher a modalidade. Se eu falar para vocês que o paciente, eu quero garantir volume, eu quero que garanta volume. Como é que eu vou garantir esse volume, gente? O volume de um pulmão vai ser sempre o mesmo? Mas num sistema fechado, que aquele pulmão ali está certo, como é que eu vou garantir que eu consigo entregar a mesma quantidade de ar lá dentro daquele pulmão? Se eu mantiver um fluxo fixo, ou seja, durante 1 segundo, eu tenho um fluxo de 50 litros por minuto. Quantos litros eu vou entregar em 1 segundo durante um fluxo de 50 litros por minuto? Quanto? É os 50 dividido por 60. Quanto que dá? 8. Oi? 0,8. 0,8? 800 ml, então, né? 0,8 litros. Então, olha que legal. Se eu, na minha válvula INS, ou seja, no meu ventilador, eu boto ele por volume controlado, eu sei que vai ter um volume, vai ter um fluxo, ou seja, velocidade de liberação de ar fixa, que eu posso mudar, posso botar 50, posso botar 60. E se eu determinar o tempo inspiratório, ou seja, o tempo do disparo até a ciclagem, que aí eu vou botar outro conceito para vocês, ciclagem é o fechamento da INS e da ES, é 1 segundo, eu sei que ele está em volume controlado. Eu sei que vai garantir. Ou seja, na hora que eu for ver uma curva de, de, de fluxo, eu vou ver que ela vai subir, vai ficar reta e vai descer. Ou seja, o fluxo é contínuo durante aquele tempo inspiratório. Deu para entender? Sim ou não? Agora pensa comigo. Eu entrego pressão pela válvula de fluxo, gente? Não, eu entrego fluxo, quantidade de oxigênio durante um tempo. Eu entrego pressão? Não. A pressão é o quê? Uma consequência do sistema. Ela vai oscilar? Vai oscilar. Sem sombra de dúvida, vai oscilar, dependendo do quê? Da resistência, da complacência do sistema. Tranquilo? Beleza. Como é que eu conseguiria, então, controlar a pressão? Falar que esse paciente vai ser ventilado com pressão controlada. Botei lá 16 de pressão. O que vai ter que variar, então, durante a fase inspiratória? O volume. Oi? Se é controlada por pressão, varia o volume, não é? Varia o volume, mas eu controlo o volume ou o volume também é uma consequência? Ah, Na válvula de fluxo. consequência. Então, olha que legal. Toda vez que eu ventilar o paciente sob pressão controlada, eu vou ter que mudar o volume, vai ser variável. Então, para eu manter a pressão, eu vou ter que variar o quê? O fluxo durante a fase inspiratória. Então, pode ser que o paciente comece com 50 litros por minuto, mas nesse 1 segundo, esse fluxo vai decrescer, vai diminuir, vai ser livre. Compreende? Então, esse tipo de raciocínio que a gente tem que começar a entender em ventilação mecânica. O que é fase INS, o que é fase ES, o que é disparo e o que é ciclagem, o que é fluxo, o que é FO2 e o que é tempo de válvula aberta. Pressão é consequência, volume é consequência do que eu caracterizei. Tranquilo? E é muito difícil se a gente não faz esse tipo de reflexão, porque eu vou lá e seto, né? Eu falo, eu quero tanto de pressão. Aí eu acho que eu ativamente estou gerando essa pressão. Não. O software do ventilador que vai estar garantindo que vai ser aquela pressão controlada. Mas ele vai não fixar quem? O fluxo. Tranquilo, galera? Então, a gente faz esse entendimento. O que é uma ventilação controlada? Aquilo que eu controlo, a fase INS, é aquela que eu controlo o disparo, que eu controlo a ciclagem, ou seja, consequentemente, eu vou controlar a frequência respiratória, a FO2, eu vou controlar. O que é a cisto controlada? Que é o que a gente tem hoje. É justamente o quê?
É botar uma característica, se ele não entrar, é aquilo que a gente chama, né? Se ele não puxar, se ele não entrar, vai entrar aquilo que eu configurei. Se ele entrar, vai ter essa liberdade. Mas só que eu vou controlar, por exemplo, no volume, eu vou controlar o volume que entra. Na pressão, eu vou controlar a pressão que entra. Tranquilo? É difícil mesmo, tá, gente? Aqui, ó, eu consigo ver esse gráfico aqui, ó. Ó, que eu fiz aqui, ó? Curva de volume, ó. Começou aqui, entrou, chegou no volume, abortou. Puf. Abortou a fase ins. Mas olha, durante a fase ins, como é que estava o fluxo, galera? Contínuo. Por quê? O que é que determinou, então, aqui a ciclagem? Foi o quê? O volume? Não, o volume não controla, o volume é consequência. E se eu tenho um fluxo fixo, eu sei, consequentemente, que eu vou chegar nesse volume com quantos segundos? Vai ser o que vai determinar a ciclagem. Então, volume controlado cicla a tempo. Tranquilo? Só que nisso, ó, eu botei 400, ó, 400 de volume, que é esse pico aqui. O fluxo, tem que ver aqui se está aqui, ó, esse é o fluxo, eu não lembro agora. 50 litros. A relação ins, o que é relação 1 para 2, que é fase inspiratória vai ter 1 segundo, fase expiratória vai ter 2 segundos. E a PIP é quanto que eu vou manter de pressão na fase expiratória. Então, aqui é o que eu seto, aqui é o que eu controlo, aqui é o que eu determino. E aqui é o que realmente vai acontecer nesse sistema do ventilador. Então, todo ventilador vai ter uma parte que você configura e a outra que você vai monitorar, que vai ser, muitas vezes, consequência. Tranquilo? Então, de forma bem simples, hoje o que eu ia trazer para vocês é o conceito de ventilação não invasiva, invasiva, o que é ciclagem, o que é disparo, o que é fase ins, o que é fase ex, o que é modo controlado, o que é modo assisto controlado, e o que é modo controlado a volume, e o que é modo controlado a pressão. Todo mundo comigo? É difícil? É difícil, né? Mas tá dando para entender por enquanto? Beleza? Aí vamos lá, ó. O que é disparo e ciclagem? Ó, então, disparo pode ser a tempo, quando eu determino a frequência, pode ser a pressão ou fluxo, quando eu capto essa alteração de pressão ou alteração de fluxo. E a ciclagem é quando o quê? Quando começa a fase ex, que ela pode ser por tempo, que vai ser quem, gente? A de pressão, né? Porque o fluxo é variável. A de volume, que vai ser quando eu determino um volume, e a de fluxo, que é o modo espontâneo que a gente chama, que é quem? Pressão de suporte. Essa é um pouquinho mais difícil de entender, porque eu vou deixar o fluxo livre para o paciente. E aí, quando eu puxo, aí abre a válvula, e aí o sistema começa a entender que esse fluxo está caindo, caiu 25%, 50%, ele já abre a válvula expiratória. Então, ele se torna mais fisiológico. Tranquilo? Beleza? Opa. Aqui, ó. Então, as fases do ciclo respiratório. O disparo é a fase que inicia a fase inspiratória. Ela pode ser determinada ou pela frequência respiratória, ou pela pressão e pelo fluxo, que é o que a gente chama de sensibilidade, que a gente vai mexer lá no trigger ou na sensibilidade, tá? Começa a fase inspiratória, tá? E aí eu tenho a ciclagem, que pode ser por volume, por tempo e por fluxo, e aí sim abre a fase expiratória. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Aqui em gráfico, para vocês conseguirem ver de forma melhor o que é, para mim, né? Isso aí é uma coisa do Adenilton, mas para mim, quando a gente fala em ventilação mecânica, amanhã, quando vocês estiverem lá na UTI, vocês têm que olhar essa curva aqui, ó, buscar no ventilador a curva de fluxo. Porque o que eu falei para vocês? Essencialmente, um ventilador mecânico é o quê? Um gerador de fluxo. Então, se eu pego a modalidade, nem sei o que está acontecendo, mas eu sei que a válvula abre e de repente já vai para um fluxo e que ele fica contínuo durante um tempo, depois ele cai para ser a válvula expiratória, fluxo constante vai ser em quem, gente? Em volume controlado. Então, eu já sei que é volume controlado. E aqui vai ser a fase expiratória, que vai ser negativa. E aí, aqui gera outro disparo.
Abre de novo o fluxo. Aqui fecha a válvula de fluxo e abre a exalatória, ó. É a ciclagem. Tranquilo? E no volume controlado vai ser quando alcançar o volume. Na pressão controlada vai ser determinada por tempo. Na pressão de suporte vai ser por queda de fluxo. Tá? Essas são as modalidades básicas, tá bom? Aqui, ó, modo ventilação mecânica controlado, ó. Aqui é controlado, ó. 1, 2, 3, 4, ó. A cada 1 segundo, eu tenho, ó, gera a fase inspiratória durante 1 segundo. Ó. Ela está controlada, os ciclos estão iguais. Olha o modo assistido, assisto controlado. As janelas são diferentes, ó, porque aqui estava controlado, mas aí aqui, ó, na final da fase exa, ele puxou. Aí ele abriu a válvula de novo. Aí aqui ele puxou de novo, abriu a válvula de novo. Você percebe que o ciclo, a fase ins e fase exa, ó, não está igual. Aqui, ó, quando o paciente está sedado e bloqueado, a cada tempo determinado vai acontecer o ciclo. Quando eu estou em assisto controlado, eu torno mais fisiológico e permito que ele tenha um trigger, uma sensibilidade para fazer o quê? O disparo. Mas aí pensa comigo, o que pode acontecer aqui também? Por exemplo, se eu pego um circuito que tem catarro lá dentro do circuito, água, e aquilo mexe, o ventilador pode entender que foi aquela oscilação da água que está lá dentro, pode ser. E aí você vê um paciente que está fazendo a frequência respiratória alta no ventilador e é uma condensação de líquido. Então ele está fazendo uma assincronia de disparo por causa disso. Tá? Ou o paciente está com dor e aí toda hora fica puxando. Pode ser uma assincronia por causa de dor. Tá? Aqui o sim eu não vou falar, não. Então, aqui, ó, fluxo quadrado, a pressão, ó, vai ser variável, mas o volume vai ser constante. Vai chegar no momento e vai terminar, ó, mas a pressão vai ser livre. Tá vendo? Então, isso é o quê? Volume controlado. A pressão, ó, vai ser variável. Vai ser determinada pela resistência e pela complacência do sistema. Tranquilo? Então, é uma boa eu ventilar qualquer paciente com volume controlado? Não, porque ele pode gerar pressões altas e fazer lesão no pulmão. Porque o pulmão, por exemplo, de uma pneumonia, de uma SARA, de um paciente com neoplasia, a gente sabe qual é a real complacência? Não. Então, por isso que a gente, às vezes, prefere ventilar o paciente com pressão controlada. Eu garanto a pressão, que não vai passar daquela pressão, mas o volume eu vou garantir? Não, não vou garantir. Porque para não passar daquela pressão, pode ser que em algum ciclo o volume corrente vai ser menor. Dependendo do quê? Da complacência do pulmão. Por isso que, na grande maioria das vezes, a gente ventila por pressão controlada. Mas, por exemplo, se eu pego um paciente que é um pós-operatório de cirurgia cardíaca, foi lá só operar o coração, o pulmão dele está limpo, tranquilo. Tem problema eu ventilar ele com volume controlado? Não, porque o pulmão dele está bom, a complacência está boa, então não vai estourar a pressão. Se eu escolher 4 a 6 ml por quilo de volume corrente, vai gerar uma pressão adequada, não vai mudar muita coisa. Entendem? Então é dessa forma que a gente vai entendendo. Na vida real, para quem está começando agora, super indica o quê? Ventila por pressão controlada, que é muito mais seguro. Tranquilo? Então, volume controlado, a gente controla, ó, o volume é pré-determinado durante a fase inspiratória, a ciclagem é quando atinge aquele volume, o fluxo inspiratório é pré-determinado, ou seja, é uma velocidade contínua de fluxo. E o disparo pode ser a critério de tempo, frequência respiratória, ou pelo paciente através da sensibilidade, ou de fluxo, ou de pressão. A pressão controlada, a pressão vai ser constante, pré-determinado durante toda a fase inspiratória, ou seja, durante aquele tempo, mas o fluxo vai ser o quê? Livre. Tá? E o disparo pode ser por tempo, ou pode ser também por sensibilidade ou fluxo. Tá? Aqui depois vocês dão uma analisadinha. E a pressão de suporte, que é o modo mais fisiológico que a gente tem dessas modalidades básicas. Oferece níveis pré-determinados de pressão positiva constante, apenas durante a fase inspiratória. E aí depois, quando ele percebe que já está caindo, o paciente já não está puxando mais, ele abre a válvula expiratória e faz de forma passiva a expiração. Tranquilo? Esse CPAP eu não vou vir ao caso, não. Então, ó, ventilação mecânica, pessoal, para terminar, os ajustes iniciais que a gente vai fazer é o quê? Qual modalidade eu quero iniciar?
Já indico para vocês, comece com pressão controlada. O fluxo vai ser o quê? Livre, mas eu vou determinar uma pressão. A sensibilidade geralmente é o quê? -2 que a gente bota em pressão. A PIP, a gente pode iniciar de 6 até 8 para um pulmão normal, mas isso a gente vai ajustando conforme a necessidade, por exemplo, de oxigenação. A FO2 também. E a relação em Zs é o tempo de inspiração para expiração. Vai ser determinado pelo objetivo que a gente tem. Ah, o objetivo é que ele está retendo CO2. Beleza, vamos aumentar o tempo expiratório. Ah, não. A necessidade é que ele está precisando de um tempo inspiratório maior, está precisando de mais pressão alveolar. Beleza, a gente pode fazer 1 para 1, por exemplo. Mas isso vai depender de cada paciente, tá? E aqui uma dicasinha, né? Para entubou o paciente, você não sabe o que é, cara, bota FO2 de 100%, deixa uma frequência respiratória de 12 a 16%, bota um fluxo, né, de 50 a 60, pressão controlada e vê se está garantindo, se está fazendo. Aqui tá antigo isso daqui, tá? Vamos pegar a meta aqui, ó, de 6. 6 é um número bom de volume corrente. 6 ml por quilo de peso, tá? Só que aqui tem uma dica também, não é o peso real, é o peso ideal, é o peso predito. Então, você tem que calcular através do IMC, tá bom? Sensibilidade de -2, você pode começar com uma PIP de 5 a 7. Esses são os parâmetros iniciais. Eu acho que era isso, deixa eu ver. Era isso, Lu. Gente, é muita coisa mesmo. Falar de ventilação mecânica, a gente precisa de umas 20 aulas, mas é porque é muita sopa de letra, é muito conceito novo, mas o que eu quero que vocês saiam daqui hoje, pelo menos, é entendendo essas 3 modalidades, entender que é antifisiológico, entender que a gente precisa cada vez mais olhar a ventilação mecânica, porque a gente pode estar achando que está fazendo bem, está fazendo mal, né? E botando o dedo, chamar o fisioterapeuta, chamar o médico de plantão, olhar lá as curvas e entender mesmo ventilação mecânica. Mas o básico é isso. Ah, e as dicas da ventilação mecânica não invasiva. Ela não vai resolver todos os problemas, então você tem que tomar cuidado também. Lu, estourei o tempo como sempre, né? Mas enfim. Mas foi excelente. Eles vão guardar para a vida essa aula. Foi ótimo. Muito bom mesmo, amigo. Você condensou aí 2 coisas importantíssimas, né? A não invasiva e a invasiva, os aspectos básicos, as coisas que eles têm muitas dúvidas no dia a dia. Foi muito bom. Eu vou encerrar a gravação por conta do tamanho e a gente só conversa aqui.